Seja muito bem-vindo à Cozinha da Mensagem, o podcast da comunidade da Vila, onde a gente junta a equipe ministerial e pastoral para conversar sobre textos bíblicos, falar, cada um vai trazer a bagagem, o que já aprendeu sobre o texto e assim a gente consegue trazer a história, os estudos de todos e preparar a mensagem que vai aos domingos. E se você está aqui nos ouvindo, essa mensagem já foi pregada e você já pode ouvi-la também. Meu nome é Marcos Botelho, vou tentar conduzir essa turma num dos podcasts mais desafiadores que a gente já fez na Cozinha da Mensagem. Quero começar com o Sival. Tudo bem, Sival? Tudo bem. E aí, Sival, você já chegou num lugar onde não... Falou, cara, eu acho que eu não vou ter aonde dormir? Já. Bom, durante uma parte da minha vida eu tive muitas vezes como palestrante de acampamento. E sabe quando você chega no acampamento e o lugar que você é palestrante está super lotado, você está vendo que tem mais gente do que parece que tem lugar para o pessoal ficar, e você é palestrante, você chega e você fala, não tem cama vazia em lugar nenhum. E eu fui estudando o horário, né? Aí cheguei perto do horário do culto, falei, preguei, e alguém já devia ter mostrado onde eu ia ficar. E nada, e foi dando uma agonia. Aonde era? Qual cidade? Era um acampamento em Santa Catarina. Fui dando uma agonia, comecei a procurar a pessoa lá, e parecia que a pessoa estava fugindo de mim, sabe? E eles estavam, eu acho que eles estavam resolvendo isso, né? Qual o lugar que a gente colocou a gente dentro. Você vê o cara pondo a mão na cabeça assim, putz. E aí eu tenho certeza que tinha gente no lugar onde era para eu ficar e eles tinham que tirar a pessoa e a pessoa tava uma saia justa para eles lá. Mas foi resolvido. Mas eu assim, deu umas 11h30, meia-noite, eu falei, cansado da viagem, já tinha, né? Quase que eu dormi na rua, né? Eu dormi, sei lá, no salão de culto, sei lá onde. Tudo bem, Ju? Tudo bem. Ju, você já foi para algum lugar e falou, talvez eu não tenha onde dormir aqui? Já aconteceu acho que isso? Pensando isso em acampamento, ou mas... missões? Então, eu pensei... Não exatamente de não ter um lugar para dormir, mas de ser um lugar que eu não estava esperando, que era o próprio chão. Então, a gente fez um acampamento quando eu estava em missões lá nas Filipinas. A gente fez um acampamento de adolescente numa escola, mas... tá bom. E aí não precisa levar nada. Não precisa levar nada. Mas era o próprio chão. Não tinha... não tinha colchão. Não tinha colchão, não tinha travesseiro, não tinha nada. Nada? Chão? Chão. Tinha lençol. Você não podia nem reclamar. Todo mundo assim, os adolescentes assim. Não precisava levar mas nada. Mas isso é comum? Porque ia chegar lá e não ia ter nada. No acampamento deles, sim. Era assim. Acho que as adolescentes levaram travesseiro. E eu não levei nem travesseiro. Tinha lençol, cobriu o chão com lençol e assim dormimos no chão da escola. No taco, pelo menos. Já teve um acampamento em Ituporanga que eles me deram um saco de dormir e falaram, vai achar aí. E eu fui achar um lugar para dormir. Lembra que eu te chamei em um acampamento e a gente... Isso eu lembro, isso daí. Eu não quis falar aqui, mas foi o primeiro expor. acampamento que eu não tinha onde dormir. Foi o que você me convidou. Esses dias eu falei da vila. Ótimo hóspede. Eu lembro de eu dormir no corredor e os adolescentes pulando por cima de mim. Não, era um quartinho da cozinha, lembra? Eu acho que depois eu fui pro quartinho, que você ficou com dó. Mas a primeira noite, como era muito assim, chegando tudo, deve ter chegado já tardão, eu dormi no corredor. Então eu lembro de manhãzinha os adolescentes pulando por cima de mim para escovar os dentes. Assim, era a situação. Os nossos acampamentos era tudo assim, você fica feliz que você não dormiu no galinheiro. Isso já aconteceu. Os menonitas roots. foram aprendendo com o tempo. E aí, Gustavo, tudo bem? Marcão, beleza? Já teve alguma situação Cara, de não saber onde dormir? Muitas. Muitas? Muitas. No exército não vale. Então, essa foi uma das vezes. Mas de acampamento, de evento da BU, de evento que vai para pregar. Não tá tão organizado assim, mas na não? BU não era mais... Mas a BU não é mais elitizado, não? É coisa de estudante, meu amigo. Mas então é zero, quase zero... É internacional, né? Pra nós era internacional. Não, é zero custo, cara. É zero, assim, os caras cobram às vezes R$20 pra comer, já com a comida incluída, enfim... por que eu tô falando isso? Porque teve várias vezes lugar. Uma que foi ruim também foi no Fórum Jovem.
Eu lembro. Fora o Jovem foi caos. Eu tava num lugar, e aí eu tinha que fazer uma cobertura, uma parte era eu e o Lissander. A gente ia fazer uma parte... Lissander sempre Cara, por isso que eu lembrei. O Lissander é Lissander já contaram... 100%. Se você tá no mesmo ambiente que o Lissander, você vai dormir mal. Você vai sofrer. Você vai sofrer. Então, mas foi alguma coisa que a gente ia ter que registrar coisas que estavam acontecendo. E o lugar onde tinha um posto pra eu dormir era muito longe. Tinha que esperar uma van que ia aparecer e levar não sei quantas vezes por dia, mas eu precisava estar antes. Cara, foi assim. Aí eu fui com o meu saco de dormir, falei, vou ver se tem lá algum lugar que dê pra eu ficar. E aí eu tava com a expectativa bem baixa. Falei, talvez no quarto de alguém ali, se sobrou alguma beliche, alguma cama, enfim. Cara, a hora que eu cheguei num lugar, tinha onde tava a galera da Flan, que foi voluntária. E aí era um lugar meio desativado, que tinha uma cozinha meio desativada e era um galpãozão. E o único lugar que tinha era provavelmente onde estava perto de onde tinha o fogão dessa cozinha desativada. E eu lembro de eu colocar o saco de dormir e ele colar na gordura que ainda estava no chão. E eu dormi nesse lugar. E teve outros também. Teve um por acaso foi em Santa Catarina, num evento que eu fui para lá também. E aí puseram isso, a galera numa escola, não, mas tem um lugar para você. E aí puseram numa casa. Só que essa casa estava desocupada há bastante tempo. Era num segundo andar. E aí eu fiquei lá no sofá e tal, dentro do meu saco de dormir. Mas eu lembro que quando eu te conheci, com uma mordidinha de rato. É? Mas então, quando eu te conheci, como você já tinha feito tiro de guerra, você já era o cara do saco de dormir, já conhecia. E Não era tinha muito muito. alérgico. Eu lembro que você tinha alguma coisa... alergia de mofo que é você não batata, aguentava um assim, JV forjou você pra ser um... Eu fiz Que cirurgia. o que o exército não fez, Imunidade. o JV fez. Te deu... Fiz a cirurgia depois, desvio do septo, e aí parou de dar muito, mas ainda assim, hoje eu tomo os antialérgicos e resolve, né? Mas antes nem com antialérgico. Mas eu lembro, gente, ele com o saquinho de dormir dele, a fardinha. Quem me disse que eu cheguei de farda no lugar, já tinha até saído do exército. Certeza. Mas na cabeça, né? E aí, Fontana? Beleza? Já teve algum lugar de não ter aonde dormir? Você fala, cara, talvez a gente não vai dormir. Não? Eu sabia que seu passado sofrido Nossa. em Alphaville. É muito difícil. Eu tive uma... Cara, o mais difícil que eu já tive foi no Rock no Vale, sabia? O Jovens da Verdade forjando a nossa... Foi no Rock no Vale. Cara, eu cheguei no Rock no Vale Você já sabe um em pouco qual mais edição? tarde. Acho que foi a primeira. Eu cheguei um pouco mais tarde, na sexta-feira. Você dormiu em barraca? Não, eu só levei o saco de dormir. E aí não tinha onde eu ficar. Tinha. Tava todo mundo amontoado. Aí eu fui dormir na Flan. E aí eu dormi no chão, frio, mas com saco de dormir, mas no piso frio. Tinha mais gente no ambiente? Tinha. Na sala que eu dormi, que era uma sala de aula, eu acho. Na sala ali que eu dormi, tava uma banda. Salas de múltiplo uso. Que era Tanlan, do nosso amigo Thiago Garros. Nossa, eu nem conhecia eu o Thiago também Garros não. como Thiago Garros. Né? E o Fábio Barbie tava nesse quarto aí também. Aí eu descobri que o Barbie, ele dorme com a perna dobrada pra cima. Como assim? Eu não sei. Olha lá, O Renato também tem informações. Como assim? Ele dorme com a barriga pra cima, mas com a perna dobrada, então fica... O joelho? Como se ele tivesse, pra cima. como se ele Não tivesse faz caído da sentido cadeira? isso. Como se ele tivesse caído da cadeira? Só que a Mentira, perna mas dobrada, de verdade. De verdade, eu teria a noite medo. inteira, cara. Eu tenho medo, eu prefiro A noite com os inteira. coiotes. Eu prefiro com os Soneca de coiotes. cachorro, é assim, né? Tipo, imagina a pessoa dormindo de lado. Tá errado. Com a perna Aí vai virar, não encolhida. desvira. Só que vira com a barriga. Tá engessado. Tá engessado. Caiu da cadeira, Foi foi a bom. coisa mais legal que eu vi no Rock no Vale foi descobrir que o Barbie dorme com... E provavelmente vai ser a As única... atrações do Rock no Vale, você viu que ele deu uma... Provavelmente a única risada que a gente vai dar nesse podcast. Talvez outras aqui. Você tentou fazer do clima leve, né? Não, porque esse texto, vamos trazer aqui. A gente tá gravando esse episódio, provavelmente, pra você que tá vendo, vai antes do que Sansão. Apesar que Sansão veio um pouquinho antes aqui por motivos da gente
olhar também a nossa sequência, os compromissos que a gente tem com a Vila. Então, a gente já gravou o de Sansão, mas ele vai só semana que vem. Vai ser pregado depois. Ou sei lá, eu não gosto de comprometer, porque depois a gente muda e a gente faz. Mas pelo que a gente... No dia de hoje é isso, tá? E assim, então a gente não deu o contexto de Juízes ainda. A gente vai ter que dar de novo o contexto de Juízes aqui. Fontana, de forma abreviada, faz um vamos lá, contexto de Juízes. Boa sorte. Vamos lá, vamos lá. Acreditamos no seu potencial, mas vai precisar de sorte. Cara, o pessoal chegou na Terra Prometida e quando eles deveriam ser o povo distinto, diferente daqueles que estavam na Terra Prometida, na verdade, eles se tornaram iguais. No lugar de cumprir aquilo que estava na aliança, por meio da Torá, eles passam a se comportar exatamente como aqueles povos que estavam já na Terra Prometida. Aliás, o início da passagem que a gente vai ler daqui a pouco, ela dá um pouco da tônica de que vai ser necessária uma reorganização, porque debaixo dessa desorganização ninguém está fazendo o que deveria ser feito. Diz, naquela época não havia rei em Israel. Não havia rei por quê? Porque não tinha liderança. O povo chega na Terra Prometida, vai conquistando os espaços, e uma vez conquistando os espaços, as tribos vão se distribuindo ao longo da região do Levante. Se distribuindo ao longo da região do Levante, não existe uma liderança unificada. E... Fala, querido. Não, e assim, é importante, porque vamos interromper de leve para a gente ver, mas assim, Josué já vai dando uma ideia dessa... Não chega nem aos pés, mas vai dando uma ideia de que o que Deus queria, o povo não vai conseguir cumprir. Nem a própria liderança. Os povos, a liderança, principalmente, você vai ver liderança, tudo. A gente já falou de Josué falhando, sem consultar Deus. Depois você vai vendo que os povos não estão lá, as batalhas não são mais de Deus contra os povos. O povo de Deus vai entrando no meio. Então, assim... E aí, Josué é meio melancólico o final de Josué, porque faz todo um traçado como se fosse linhas territoriais. Assim, aqui é da tribo tal, aqui é da tribo tal. Só que o texto está deixando bem claro que Josué fala, eu pude vir até aqui, não vou mais. Vocês que estão mais ao norte, se virem. E você vai vendo muitos povos que não estavam lá. Tudo o que tinha da promessa. A próxima geração, depois da de Moisés, vai entrar na Terra Prometida. Eles estavam lá, mas não era, o paraíso não era o que eles esperavam. E aí, o livro de Juízes, eu estou passando aqui, eu vou te entregar de novo, Fontana. O livro de Juízes é um catado de histórias, pensando, vou pegar as piores histórias para mostrar o que aconteceu com esse povo sem um rei. Então essa frase, naquela época Israel não tinha um rei, é uma frase de transição de histórias horríveis. Então vamos pegar uma sequência de histórias, uma sequência de episódios que Deus ainda usa, apesar de... Aí agora o autor aumenta o volume dos erros e equívocos e tudo que é ruim, e mostrar que Deus ainda é fiel. É tudo aquilo que eles já tinham discutido lá com Moisés. Como é que eu vou fazer com vocês ser fiel se vocês são pecadores? E aí mostrando a fidelidade de Deus em alguns episódios, mesmo com pessoas extremamente... Então, assim, é um livro... O herói da história, ele faz besteiras então, e aparece claramente, né? Isso, é um livro... Deixa eu falar do livro. O livro é um livro de transição entre já deu errado e os reis, a chegada dos reis, e é um livro dizendo... Vou mostrar como ficou ruim essa história. Então, é um sentimento que você tem que entrar nesse livro. Até onde dá para descer. Que é até onde dá para o povo escolhido de Deus, na terra prometida, com Deus verdadeiro, como pode ser ruim. Então, é um retrato. É isso. É isso? É isso. Eu acho que fala um pouco do carisma dos juízes que você falou. Eu acho que você vai falar de novo na próxima, fala aqui. Eu acho que é interessante... Na próxima? A gente já falou, mas eu acho que vai vir depois. Tá, faz sentido, tá bom. Nesse período surgem líderes, esses líderes em geral são líderes locais,
Alguns são mais nacionais, mas geralmente eles são líderes de uma das tribos, é localizado. Em Muitos geral, são ignorantes quanto à lei do Senhor. a maioria. Aham. E quanto a outras coisas também. É. Né? E esses são os juízes, que são líderes carismáticos. O que quer dizer líder carismático? O sentido weberiano da palavra. São pessoas que conseguem arregimentar a popularidade, pessoas que conseguem convencer um número grande de pessoas de que eles estão certos. Então, se ninguém sabe muito bem o que fazer, a gente vai atrás do líder. É meio que essa a ideia do juiz. Cada juiz é um líder religioso, é um líder civil ao mesmo tempo, e a gente vai fazer o que esse líder religioso, esse líder civil mandar, porque afinal de contas a gente não sabe direito o que fazer, então a gente segue aquele que é mais carismático. Agora, o autor de Juízes, ele vai fazer uma sequência de 6 juízes principais, aonde os 3 primeiros são ambíguos. Você fala assim, cara, ok, mas é meio estranho, mas é bacana. Ele fez isso aqui de certo, mas errou naquilo. O carisma, vamos dizer assim, é melhor no sentido de que você, com a nossa aplicação muito literalista, a gente consegue falar sobre eles. Tem atos de heroísmo. Depois o 4º, o 5º e o 6º vai piorando numa rapidez que assim, você fala, como é que acelerou tão rápido a depravação? E é lógico que é uma construção de narrativa. O tempo todo o povo já estava ruim. Mas ele vai mostrar, desembocando em Sansão. Que o mais irônico, que a gente vai falar depois dele, mas o mais irônico que Sansão é um dos piores juízes, mas a gente adora para as nossas histórias infantis. Porque ele tem superpoderes. Porque ele tem superpoderes. Ele E ele tem o negócio do carisma. E aí, esse carisma, ele é popular. E parece que ele era predestinado, porque tinha tinha voto. Isso. Desde que ele nasceu, tem toda a história, separado. Assim como o povo, né? Então, ele isso é interessante. Agora você falou uma coisa que é muito. Todos os juízes é o arquétipo de alguma das visões do povo. Ele é o representante do povo e é o povo. É mostrando as feridas desse corpo, né, de Deus aqui, desses filhos de Deus, mostrando, olha, eu tô pegando... Se esse é o melhor de vocês, vamos dizer assim, você imagina os piores. E aí a gente tá desembocando numa coisa, você fala assim, depois de Sansão, você fala assim, não tem como piorar. Tem. Fala. Não, e é isso, e tem esse ciclo também, tem essa questão do carisma, mas tem essa coisa muito forte de o povo tá pedindo misericórdia, porque tá vindo alguma opressão, eles erraram, eles estão fazendo errado, e vem algum povo... tem esse ciclo, eles viram, principalmente a idolatria, tem o sexo, idolatria e violência, tá sempre junto ali. Que eram as marcas da terra ali de Canaã, que Deus estava julgando aquela terra de Canaã, e por isso a ordem era, tira esse povo que tá aí. Então não é porque eles são melhores, mas isso aqui já chegou no limite do tolerável da parte de Deus. Aí Deus trazia juízo, usava os outros povos para oprimir o próprio povo. O povo clamava, se levantava um juiz... Que aí dá essa impressão Deus de que o melhorzinho... a vitória, eles voltavam à adoração e pouco tempo depois voltava para esse ciclo. E era sempre a libertação, sempre com banho de sangue, né? Sempre com muita violência. Com um poder assim nas guerras, né? E aí a gente chega, no final, a história de Sansão acaba com uma história assim, bem melancólica, né? É uma vitória, não vitória. E aí a gente começa... com um levita. Um levita sem nome. Então, mas levita é o quê? Então, a gente vai falar um pouco dessa figura, mas vamos ler o capítulo 19. E assim, vamos lá. É bom eu alertar mais do que talvez se você estiver tranquilo, tudo bem. Mas essa é uma das histórias mais... É a história da Bíblia mais terrível. E ela tá... Constrangedora. Mais constrangedora, com mais gatilhos. Sim. De tudo quanto é tipo de violência. E ela é uma história que a gente quer trazer porque, não pelos detalhes dessa história, isso a gente até depois pode discutir, como é que a gente vai levar isso para a igreja. Eu acho que aqui na Cozinha da Mensagem, como você não está na igreja, você pode dar uma pausa, você pode adiantar, você pode desligar. Mas aqui a gente vai trazer, até porque a Bíblia vai trazer, né? Mas assim... É um dos textos que a gente queria tirar da Bíblia para não ter que passar por ele. Isso, mas ele é
esse constrangimento É ou esse intencional. horror é para sentir nesse final aqui. Então, assim, isso é algo que talvez você fale, nossa, mas talvez no período antigo fosse um pouquinho... Isso sempre aconteceu na humanidade. Isso acontece hoje na humanidade. Mas a gente sempre vai sendo protegendo dessas histórias tão explícitas. Uma última coisa antes de ler. O Fontana tem um vídeo que eu queria recomendar para você, que está no YouTube, que é Tolkien odeia... Porque Tolkien odiava a Disney. Porque Tolkien odiava a Disney. E a moral da história, não sei se eu tô estragando, mas assim, vai assistir o vídeo que é legal. Mas uma das moral da história é o seguinte. Porque Tolkien, e principalmente não as Américas, mas ali os britânicos e muito mais o Ocidente, o Oriente, desculpa, eles têm histórias de meditação que chamam você para meditar, que você, cada vez que você lê e amadurece no texto, você percebe coisas... Elementos novos, que o herói não é tão herói, o vilão não é tão vilão. Cada vez mais o texto vai ficando agridoce, cada vez mais tem elementos ambíguos. E o que dá a entender aqui é que, nesse ponto da Bíblia, tirou essa máscara e falou, toma explicitamente. Agora eu quero chocar. A realidade... Por isso que a gente mundo tem um cão, texto- aqui mundo não cão dá- e realidade nua e crua. Aqui seria Aqui o proibido texto- para menores. Aqui é quase então. como... Tire as crianças da sala. Aqui o texto não é ambíguo. É. Então, assim, você tem... A maioria dos textos bíblicos carrega ambiguidades no que diz respeito E às vai figuras... perdendo com os juízes. Isso. A maioria dos textos bíblicos tem ambiguidades no que diz respeito à figura de herói, à figura de vilão. O herói não é tão herói assim, o vilão não é tão vilão assim. Às vezes, o herói é muito herói e ele tem pouquinho de vilão pra gente contar isso. Daniel é Daniel muito herói. Muito É. herói. Não? É muito herói. Tem pouca ambiguidade em Daniel. Aqui, Algumas nesse pessoas texto... em José já tinham isso, até ficaram bravas com a exposição em José, né? Mas José- José é mais claro. também, mas José também é mais herói, bem mais Bem herói mais do que coisa vilão. do que Sim, vilão. né? Com certeza. Moisés já é mais difícil. Moisés Exato. já tá mais... Abraão é muito difícil. E Abraão- Davi é dificílimo. Quando você chega nos juízes, a gente entra em crise porque os juízes são mais vilões do que heróis. Você fica assim... Isso, exatamente. Tá estranho. Um outro juiz você tem- é melhor e tal. Isso no começo. E aqui, cara, é Daniel às avessas. Se você tá pensando no herói lá em Daniel, que, poxa, o que tem de mal pra falar de Daniel? Difícil, né? Aqui, o que tem de bom pra falar desses caras? Complicado. Não dá, tem. é difícil achar como vamos falar desse texto. Vamos lá, ler Juízes 19. Quem vai poder ler? Quem falou que vai ler? Você, Simval? Você lê? E eu não sei se a gente vai até o final ou se... Mas a gente vai indo. O levita e a morte da sua concubina. Naquela época não havia rei em Israel. Aconteceu que um levita que vivia nos montes de Efraim, numa região afastada, tomou para si uma concubina, que era de Belém de Judá. Mas ela lhe foi infiel, deixou-o e voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá. 4 meses depois, seu marido foi convencê-la a voltar. Ele tinha levado o seu servo e 2 jumentos. A mulher o levou para dentro da casa de seu pai, e quando seu pai o viu, alegrou-se. O sogro dele o convenceu a ficar ali, e ele permaneceu com eles 3 dias, todos comendo, bebendo e dormindo ali. No 4º dia ele se levantou cedo, e o levita se preparou para partir, mas o pai da moça disse ao genro: coma alguma coisa, e depois vocês poderão partir. Os 2 se assentaram para comer e beber juntos. Mas o pai da moça disse: eu lhe peço que fique essa noite, e que se alegre. E quando o homem se levantou para partir, seu sogro o convenceu a ficar ainda aquela noite. Na manhã, no 5º dia, quando ele se preparou para partir, o pai da moça disse: vamos comer, espere até a tarde. E os 2 comeram juntos. Então, quando o homem, sua concubina e seu servo levantaram-se para partir, o pai da moça disse outra vez: veja, o dia está quase acabando, é quase noite, passe a noite aqui, fique e alegre-se. Amanhã de madrugada você poderá levantar-se e ir para casa. Não desejando ficar outra noite, o homem partiu rumo a Jabus, isso é, Jerusalém, com 2 jumentos selados e com sua concubina. Quando estavam perto de Jebus e já se findava o dia, o servo disse a seu senhor: venha, vamos passar
nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui? Seu senhor respondeu: Não vamos entrar numa cidade estrangeira, cujo povo não é israelita. Iremos para Gibeá. E acrescentou: Ande, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá, e passar a noite num desses lugares. Então prosseguiram, e o sol se pôs quando se aproximavam de Gibeá de Benjamim. Ali entraram para passar a noite. Foram sentar-se na praça da cidade, e ninguém os convidou para passarem a noite em sua casa. Naquela noite, um homem idoso procedente dos montes de Efraim, e que estava morando em Gibeá, os homens do lugar eram benjamitas, voltava do seu trabalho no campo. Quando viu o viajante na praça da cidade, o homem idoso perguntou: Para onde você está indo? De onde vem? Ele respondeu: Estamos de viagem, indo de Belém de Judá para a região afastada nos montes de Efraim, onde moro. Fui a Belém de Judá e agora estou indo ao santuário do Senhor. Mas aqui ninguém me recebeu em sua casa. Temos palha e forragem para os nossos jumentos e para nós mesmos, que somos seus servos. Temos pão e vinho para mim, para a sua serva e para o jovem que está conosco. Não temos falta de nada. Você é bem-vindo à minha casa, disse o homem idoso. Vou atendê-lo no que você precisar. Não passe a noite na praça. E os levou para sua casa e alimentou os jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam alguma coisa. Quando estavam entretidos, alguns vadios da cidade cercaram a casa. Esmurrando a porta, gritaram para o homem idoso, dono da casa: Traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa riu e lhe disse: Não sejam tão perversos, meus amigos. O dono da casa Saiu, pelo amor de Deus. O dono da casa saiu e lhes Era disse... o único homem que eu ainda estava gostando. Se ele riu... Saiu. Não sejam tão perversos, meus amigos, já que esse homem é meu hóspede. Não cometam essa loucura. Vejam, aqui está minha filha virgem e a concubina do meu hóspede. Eu as trarei para vocês e vocês poderão usá-las e fazer com elas o que quiserem. Mas nada façam com esse homem, não cometam tal loucura. Mas os homens não quiseram ouvi-lo. Então o levita mandou a sua concubina para fora, e eles a violentaram e abusaram dela a noite toda. Ao alvorecer, a deixaram. Ao romper do dia, a mulher voltou para a casa onde o seu senhor estava hospedado. Caiu junto à porta e ali ficou até o dia clarear. Quando o seu senhor se levantou de manhã, abriu a porta da casa e saiu para prosseguir viagem, lá estava a concubina, caída à entrada da casa, com as mãos na soleira da porta. Então ele lhe disse: Levante-se, vamos. Não houve resposta. Então o homem a pôs em seu jumento e foi para casa. Quando chegou, apanhou uma faca, cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e as enviou a todas as regiões da cidade de Israel. Todos que ouviram isso disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas, desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, diga o que se deve fazer. O que se deve fazer? Está em exclamação, eu não consigo ler. Estou lendo interrogação, né? Digam, o que a gente faz? Só que eu estou fazendo como interrogação e é uma exclamação. Na NVT está a interrogação. Quem vai se pronunciar? Porque no hebraico não tem, né? É um contexto, né? Que vamos Todos fazer? viram isso e disseram: Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Pensem, reflitam, digam o que se devem fazer, se fosse exclamação. Isso mostra, esse último versículo mostra que eu equivoquei. Eu falei que talvez esse texto na época não chocasse tanto, mas claramente o texto choca todo mundo. Não importa Seres qual humanos é... são seres humanos. Seres humanos, não importa o quão você cresceu na guerra, na violência, isso, assim, o que aconteceu aqui? A gente fica perplexo. E lembra aqui da cena, né? Tá chegando em algumas cidades de Judá, uma para cada tribo, né? Tem uma parte de um corpo chegando com esse recado do que aconteceu, né? Vamos trazer um pouco antes aqui, assim, né? Aqui, vamos lá. Primeiro, vocês têm alguma ideia por que a narrativa escolhe um levita? É muito, muito interessante, né? Porque, assim, levita é quem não tem uma terra.
Ele não tem a terra dele. Ele não tem a o terra. povo. Vamos dizer assim, ele... Não tem Uma das uma parte coisas do mais país. sagradas você não vai ter terra, mas não se preocupa não. Todas as terras das 12 tribos são suas. Vão te servir de alguma maneira. Vão te servir. Impossível você ficar desprotegido. Você tem lugar em toda a cidade, né? A tribo não tem um território que pertenceria exclusivamente a Levi, mas Isso. eles individualmente poderiam ter Podiam terras. ter, mas esse claramente... Mas eles não tinham território tribal, Isso, né? que eu quis dizer. Então, uma das coisas que às Proteção vezes do território. ele não exato. tem aquele que Uma são das- os meus. Uma das vamos dizer coisas, assim. uma das coisas que às vezes não fica claro quando a gente lê Juízes é de novo a nossa imaginação de que Israel era um povo unificado. É. Não era. São 12 tribos porque são 12 tribos. Então, tribo por tribo, cada um por si, é muito essa mentalidade de Juízes. E como o Marcos colocou que já estava dividindo, alguns já se estabeleceram, aí começou a aumentar mais esse senso, né? De tipo, não, cada um se vira com o seu aí, né? É meio que a frase de Josué. É. Levi, além de ser por si só, Levi tem algumas vulnerabilidades que a lei prevê, e eu acho que é isso que você está querendo dizer. A lei prevê que, por Levi ter vulnerabilidades, ela é protegida pelas outras tribos. Então, ela não tem um território próprio, não tem um exército próprio, são sacerdotes. Eles são os que protegem os criminosos. O que eu quero dizer com isso? Na cidade de refúgio. É Levi quem tem cidades e é Levi quem tem cidades de refúgio quando você tem um criminoso que assassinou alguém sem querer. Então, Levi, olha, Levi é quem você vai proteger mais porque são as pessoas que carecem de alimento, carecem de uma terra, carecem de forças armadas e que mantém vocês humanos. Intercede por vocês. Vocês continuam sendo o povo de Deus por causa de Levi. Vocês continuam sendo humanos por causa de Levi. E vocês não vão ser fulminados por causa de Levi. É isso aí. É assim, vocês são Levi que vai trazer o sacrifício para mim. Trazer o sacrifício e trazer a santidade. Isso. Tanto a santidade no sentido ritualístico da coisa, quanto no sentido moral. A régua moral das tribos é Levi. Por isso que a cidade santuário é lá. Agora, eu estava lendo de um hebraísta que ele fala que o nome desse levita ele é tirado por querer. Esse levita ele está representando A tribo. a tribo. A função sacerdotal de Israel, né? E também o tanto que a tribo está não só não protegida, mas como não faz mais o papel dela. Porque começa com ele não assumindo uma esposa. Concubina. Ele vai pegar o pior das histórias dos seus antepassados e que claramente era um erro, que foi com Abraão, que foi com Jacó, que foi com outros. As concubinas eram o pior do que se lembrava das histórias. Qual é a definição de Isso, coloca aí, concubina? por favor. Por que ela não é concubina- esposa a dele? concubina, mais ou menos assim, é uma esposa que você não tem Obrigação legal todas de as sustentar. obrigações de uma esposa. Isso, é uma isso. semi-esposa. É uma amante, É quase como... vai. Não é uma Uma amante amante oficial. porque ele sustenta, é oficial. É uma amante oficial. Mas ele não tem as responsabilidades. Em especial no que diz respeito à herança. Não faz ela parte da família. Ela, Né, nesse se ele sentido, morrer, quase. ela tá lascada. Assim, se o marido, né, se o dono... Tanto que não é nem marido. Se não é Não. esposo, não é marido, é dono. É uma dono, escrava. é uma propriedade É uma escrava. dele. Então, assim... Tanto que com Abraão era uma escrava. É isso que você começa trazendo e depois eles ganham outros tons, né? Mas é mais ou menos isso. É alguém eu vou que... usufruir da intimidade, eu vou usufruir da sexualidade, Tanto só que eu não me é uma responsabilizo moeda também. tanto, Várias assim. vezes eram usados para... As pessoas usavam como as suas filhas para fazer alianças com outras tribos, com outros reinos. Então ele não vai, você não vai, o rei não vai assumir na linhagem dele, mas ele aceita esse presente para mostrar uma aliança como as concubinas. Você vai ver isso em Davi, Ela vai Salomão. estar na minha corte, vai comer ali da minha Salomão, mesa. você vai ver muito disso. E isso, claramente, quando fala de Salomão, é um
dos pontos que tá dizendo. Ele já se perdeu. Tá mostrando. Então, assim, fala. E a tentativa aqui, mas tem um verbo que você conhece bem aqui, Marcos. Tomou para si uma concubina. Tá? Então, Vem de Lameque. Não só de Lameque, de é o Adão. fruto. É o proibido. tomou para si uma concubina. Ou seja, Tomou. você Mas tem como mulher é em Lameque. Que é o mesmo texto, que é o mesmo verbo dos filhos de Elohim tomando Tomaram para si as filhas de Adão. E que a gente vai ver um monte de vezes Isso, daqui para frente no texto. E aí, esse tomar é um tomar, não é conquistar. É claramente algo proibido. Algo. Você vai ver que sempre vai ganhando esse ar de. Algum ar Tanto que a esperança exercício do sogro de poder, né? É manter o cara em Não, casa. isso pra a gente ver- vai chegar, porque assim, aí ele comete o segundo erro. Primeiro é. Que Levita tá tendo concubina? Essa é a primeira pergunta que alguém deve estranhar. Mas ok, vamos. Aí ele despreza ela, ele rejeita, ela vai embora. Ela se dá. Na NVI tá escrito, ela lhe foi infiel. Na NVT, ela se irou com ele. Então. O caso. Cara, eu não. Já tem muitos problemas aqui. Agora, rinha de Bíblia, Fontana. Posso. Tem Esse é o muitos próximo problemas episódio. aqui. A NVT Ele a falou, tomou ela foi- e aí ela foi infiel. Eu não duvido nada ela Porque ter ele sido desagradou. infiel. E aqui é só palpite, nem olhei o verbo. Porque é peculiar desse tipo de texto não ter lado que você vai. Na mensagem, eu acho que ele Ele brigou. Eles Eles brigaram. A mulher cometeu adultério e o abandonou. Então, eu não duvidaria. Eu acho que deve ser ambíguo aqui. Deve ser, não, com certeza, porque assim, você tem duas Não vai ter- traduções boas no português que estão escolhendo caminhos diferentes. Mas eu acho aqui que não tem a vítima. O texto não está querendo que a gente simpatize com ela. O texto está mostrando tá tudo errado. Mas, ok. Ela tá objetificada desde o começo e isso só vai piorar. Ela quase que assim, eu fui embora. E esse cara decide ir atrás dela. E aí ele chega nessa casa desse sogro e é muito interessante o tanto de texto que é gasto sobre Só pra esse descrever. negocinho de É. fica mais um pouquinho. Repete Aí ele muitas fica, vezes não sei o quê. Só mais uma xícara Mas de café. tem duas coisas aqui. Eu vou dizer uma. A primeira mostra a imprudência dele de ceder e a hora ele não cede na hora que ele tinha que ceder. Ele sai tarde de casa. É quase como a primeira vez ele Foi chega, negociando ele e na foi hora que não negociando era e pra ele negociar. cedeu, ele ou bateu ao pé na hora errada. O texto é claro disso. Porque ele vai assim de manhã, ele deveria sair pra não chegar tarde. Ele vai ficando, ficou um dia. Que era o terceiro dia, que você sabe, quando Porque aparecem números, eu já... Estar vou- com a mulher também, né? Na sua comitiva, sozinho, à noite, era um risco pra ela também, né? Eu não sei, assim, a gente pode... Aí seria muito... Eu não sei quanto... Eu tenho algumas especulações Quando do você texto. toma uma decisão O que de- o texto diz tem é o gente seguinte... no carro com você, O né, que o e você texto vai- deixa claro era que no quinto dia, quando já estava tarde, ele fala, eu vou de qualquer jeito. E aí ele é pego no meio da viagem, no escuro, à noite. no Não, e perigo. aí tem... Ele se coloca numa Isso. decisão... Isso, esse é ou o que eu queria falar. Esse pai que estava constrangendo deixou a filha e o cara em perigo. É quase que era... E ele também, Porque a gente lendo fica assim... Pô, que cara bacana. Porque eu já vi muitos comentários assim... mostrando tanto que esse pai ama a filha. Tudo bem. Não, na Nossa, verdade, mas o que assim... eu acho aqui nossa. tem uma outra coisa. Essa é tirar do nada. Lembra que ela tomou para si uma concubina e ele é da tribo de Judá e ele é levita. Então tem uma hospitalidade e tem eu acho que está no campo da negociação aqui de tornar ela esposa de fato. É e não, isso. Isso É eu isso. acho. Era isso que eu ia falar. Não, isso não é especulação. Não é, não? Isso Parece que ele tá trazendo, dizendo assim... Faz algo mais. É. Já que você veio até aqui, já que eu tô te hospedando com tanta honra, Não, por que você não assume Você é ela da como família, esposa? você é da família. E a ideia Dá a aqui, impressão disso. a ideia aqui é o seguinte, você tem duas opções. Você casa com ela, assume, vai viver sua vida, fica aqui e eu sou o líder do clã, porque você tem... E é isso que o levita não parece não querer se submeter. Vai Tá? ficando, vai ficando. Ele vai ficando, e se ele fica para sempre, qual que é a lógica? Ele tá submetido ao Ele sogro. vira... exatamente, o pater família vai ser o seu sogro, que ele vai ser o líder do clã, certo?
E nesse caso aqui, ele fala, não, peraí, eu não me submeto a ninguém. Então, num determinado ponto, ele bate o pé e sai. Só que bate o pé e sai já num horário avançado. Isso. Deveria ter parado em Jebus, mas Jebus... Aí é outra, essa é outra ironia. Essa é ironia. Mas aqui, antes um pouco, existe um subtexto aqui de Judá e Benjamim, que a gente vai ver que tá aqui. Esse Também, pai ele vai pra Belém. que tá querendo o melhor pra filha, que tá... O único personagem aqui que não parece fazer nada de errado é de Judá, que são os dois reis. Pra quem não entendeu o que eu tô falando aqui, é Davi e Saul, que é de Benjamim. Então, assim, estamos... Tem um subtexto aqui é o tempo reino do todo. sul, né? É o texto... Depois. Aqui é o... Quase com uma visão do norte também, né? Então, aqui é deixando explícito o seguinte... Até o remanescente. O Reino do Sul tem os seus problemas Não, também. e muito Até grave. o remanescente é o pior do que poderia haver em Israel. Isso, muitos, os comentários que eu já li sobre isso, eles falam assim, isso aqui é uma visão do norte dizendo, o Sul não é nenhuma, vocês estão falando da gente, é quase como assim, o Sul Para explicar para quem não está habituado, para quem não está inteirado no que a gente está querendo dizer, gente. Quando você pega ao longo da história do Antigo Israel, geralmente os maiores pepinos sempre ficam para as tribos do norte. As maiores infidelidades. Os piores reis. As maiores infidelidades. As maiores infidelidades, as maiores idolatrias, a construção de Samaria. O juízo maior na invasão. Rival. Exatamente. Tudo isso é o pessoal do norte e que é dominado primeiro. Então, vai pro exílio porque não tinha coisa boa. Israel ao norte e Judá ao sul. E Israel é o lixo do lixo ao longo da... E o sul é importante lembrar que é Judá, Benjamim e meia Levi. Isso. Exatamente. Exatamente. É isso. Bom, aí... E aí aqui a gente está vendo toda a bizarrice de Judá, Levi e Benjamim. Isso. É o sul sob julgamento. É o suco do sul. E aí... Do que é de pior. Não, e assim, vamos lembrar já no Novo Testamento, que é um outro olhar... Os fiéis, as únicas tribos, é Judá e Benjamim que ficou. Levi também, né? E Levi. E aí você lê isso aqui, você fala assim, sério que vocês ainda querem ser arrogantes? Que vocês são... Por isso que vem a palavra judeu, que é a tribo que agora todos vão se unificar na nossa. São os judaítas que por metonímia pegam tudo que é remanescente de Jacó. No Novo Testamento, a gente tem um representante excelente de cada uma dessas tribos. Isso. Você tem João Batista de Levi. Porque era filho do sacerdote, que chegou a ser sumo sacerdote num determinado ano. Aí você tem João Batista de Levi, você tem Paulo, judeu de judeus, fariseu de fariseus, da tribo de Benjamim. Saulo, que é Shaul. E Jesus, que é da tribo de Judá. Então, um de cada aí ao sul, que permanece até o Novo Testamento, porque o norte foi lambido pela Assíria, não tem mais tribo na época do Novo Testamento. E aí ele sai. E o mais interessante é que chega à noite, e ele fala, o mais fácil é a gente parar nessa cidade. Qual que é a cidade mesmo? Jebus. Mas Por acaso, não é seguro. é Jerusalém, Marcos. Mas essa cidade é a Jerusalém no futuro. no futuro. Mas agora eles deixam assim, não vamos parar... Porque é onde... Jebuseu, cara. Porque eles não são do São nosso infiéis. povo. Ou seja, é inseguro. A gente não está seguro. É inseguro, eles não têm aliança. Aí essa é a ironia, vamos andar um pouquinho mais. Porque ali na frente tem uma que faz Dos parte nossos. das tribos. Benjamim. E ele Vai tá nos seguro. proteger. Cara, isso é triste demais. Vamos até Gibeá. E aí eles chegam e a gente não percebe que o texto vai piorando. E qualquer um que... Não precisa ser você, mas se você tá familiarizado, você começa a ver... Você já tá aqui, você já tá assim, tá bem errado essa história. Mas quando eles chegam e só tem lugar na praça, Já é outro sintoma. ninguém hospeda. É tipo aquela... Pô, tem muito filme de terror disso, né? Que a pessoa chega numa cidade... Não pensa dá nem que agora- pra comparar aí com você hoje, né, começa a Marcos? ver, assim... Elementos daquela cidade, tem alguma coisa errada nessa cidade. Não dá nem Isso pra aqui é uma comparar história com de hoje. terror. É uma Isso história aqui de terror. Que você começa a ver. Opa, você não tá vendo. Cadê? Por que eu tô esperando tanto tempo na praça? Porque Então, e hoje, é uma Marcos? das Ele leis acolhe. de É, isso que eu ia Moisés que você não pode ter um estrangeiro que chegue sem você dar uma hospedagem. Hospedagem é uma das coisas basilares da lei de Moisés. Isso já é bem diferente hoje, né? Só a que gente não é um consegue estrangeiro, não é um É estrangeiro. o levita, né? É um levi. Não, é um israelense, israelita,
E não é um israelita. É um sacerdote. Um Levi, cara, com uma esposa ou uma... Então assim, cara, você fala assim, que coisa estranha. Aí, quem passa lá não é da tribo, é um estrangeiro. Quem passa lá não é alguém da tribo de Benjamim. Não, ele é de Efraim. Isso! Ele Que tá era vendo da de... onde vinha o levita. Da onde vinha O o levita levita morava em região. Cara, Efraim. e é mais interessante que ele fala que por acaso tinha uma casa ali. Falou, cara, é assim, quase que dizendo assim, dessa cidade. Então, O cara tá descrevendo assim, cara, essa cidade tem alguma coisa muito errada, porque o único que veio conversar, Isso. e aí parece quase como o bom samaritano. O cara pega, alimenta os animais, faz tudo, cara, excelente. Você fala assim. Aí dá aquele alívio cômico não, aquele alívio na história de tensão. No terror. Fala, cara, É aquilo que você fala às vezes, só que Marcos. quem conhece um pouquinho a Bíblia já entendeu que isso aqui cheira a Sodoma e Gomorra. Quando você percebe... Aí vamos voltar lá no texto, quando Gênesis. Deus está com os 2 anjos dele, ou são 3 anjos ali, 2 descem, um fica negociando sobre justiça, e a temática é hospedagem. Olha só, a gente fala muito de justiça e de ajudar, mas justiça e hospedagem tem tudo a ver. Esse é o ponto que eu queria dizer, o quanto que isso é alheio pra gente hoje. Hoje não é a Se mesma você coisa. tá numa cidade, tem alguém numa praça, a última coisa que você vai fazer é hospedar essa pessoa. Então, nesse contexto, isso é muito diferente e tem que ficar claro. E para o povo judeu, mais ainda, igual você falou, pro estrangeiro. Quanto mais... É quase igual alguém tá servindo ceia numa igreja. Vou fazer um exemplo absurdo. E alguém tá pedindo que tá morrendo de fome. E os caras falam, não, vamos dar comida aqui para um pãozinho. Só quero um pouquinho do pão. E tem muito pão e você... É assim, tem que marcar. Você quase assim, cara, sério que vocês não vão dar um pão para esse cara? Não, é da ceia. Quase assim, é mais ou menos isso que quem tá lendo tá indignado. Um parêntese que me fez lembrar, eu estava no Nordeste, numa das vezes que eu fui lá, e a banda Sal da Terra estava tocando, e num dos momentos lá, eles contando as histórias deles de andar pelo sertão, e o líder da banda contou que num momento lá, uma criança chorando num domingo, que era domingo de ceia. Criança chorando, não parava de chorar. Chegou uma hora que alguém lá que foi à frente lá da igreja, incomodado, falou, essa criança, controla ela, mãe, dá um jeito de parar de chorar. Falou assim, essa aqui, a gente está passando fome, e a criança viu o pão e ela não está aguentando de vontade de comer esse pão. A criança estava chorando de fome, né? Então essa agonia da falta, né? O fato de ser criança reforça mais ainda, né? Reforça, né? Óbvio, Então eu pedi, você, né? Imagina quantas vezes a gente está no meio de um culto, de um momento assim, a gente é interrompido, né? Uma criança chorando, um barulho desse. Nesse momento, imagina o constrangimento de uma criança chorando porque está vendo o pão da ceia e está passando fome. Cara, é um constrangimento que tá acontecendo aqui. E ele leva, e aí você fala assim, cara, não pode acontecer. Porque o anjo, voltando aqui, os 2 anjos descem para ver se tinha algum justo. E qual que é o teste que os 2 anjos fazem nessa cidade? Eles vão para a praça, fingir que não tem hospedagem, para ver. Eu quero ver se tem os 10 justos. Se tem alguém... Se tem os 10 justos que Tá foi sendo negociado? que foi negociado lá em cima, essa cidade vai ser salva. Eram 10 pessoas que falaram, não, pode vir aqui em casa. Eles não têm ninguém. Ninguém que é justo da É a cidade. mesma cena, né, Marcos? É igualzinho, assim. Mesma cena. É espelhado. Eles vão levar, e aí são levados por Ló, Que não é da cidade. que não é da cidade. E aí, cara, e assim, os caras, eles querem abusar do homem. Os anjos eram bonitos. E aqui, claramente, nenhuma vez eles queriam abusar. Assim, eles começaram a bater, me traga esse homem pra fora, porque nós queremos ter relação sexual com ele. Então, é o combo. Toda vez que a Bíblia quer falar da deturpação total, eu sei que essa palavra é meio que anacrônica, talvez, mas assim, é a que eu aprendi entre os presbiterianos. Toda vez que eles querem falar do quão pecado, quão já foi... Como tá grave, né? Como tá grave, como já passou de todos os Perverso, limites toleráveis, como até o nome de Deus está sendo manchado, porque assim, se você não é justo, você tem que pelo menos destruir. E aí é quando geralmente, e Sodoma e Gomorra
foi feito isso, e aqui também se junta coisas sexuais, aberrações sexuais e violência. São o combo que você sabe que a Bíblia está trazendo sinal. Aqui... do mesmo jeito que estava a justiça e a hospitalidade em alinhamento, a violência e a deturpação sexual também estava ali, né? As duas trabalhando. É assim, aqui está dizendo, aqui... É Lameque que começa isso também, né? Tanto também que tá sodomita virou um sinônimo de de deturpação, de juízo de Deus. Só que assim... E aí, o que acontece, a gente leu aqui, né? Ela entra lá, e aí o cara que hospedou faz a mesma proposta que Ló. Deixa eu entregar minha filha. E o texto diz... as filhas. As filhas, duas filhas e aqui. Só que lá os anjos interferiram. E aqui... E essa é uma coisa importante para a gente conversar um pouco. O silêncio de Deus nessa história. Não tem Deus... Nem consulta para Deus, nem Deus fala. É assim, é um silêncio constrangedor. E o... Cara, isso é forte que você falou agora, mano. Qual que é o nome dele? Sternberg. Esqueci o primeiro nome dele. Meyer Sternberg. Ele vai falar o seguinte. Preste atenção nos textos hebraicos, o silêncio. O silêncio, o que o texto não quer trazer, tá falando muito, é para te incomodar. Tá gritando alguma coisa. Tá gritando alguma coisa. Você fala assim, e assim, para quem ouviu a história de Sodoma, cadê a intervenção? Cadê o... Cadê o anjo? Cadê o anjo? Cadê o anjo? Cadê o fogo? Cadê... E nada. Por que há tanta injustiça no mundo? Aqui... O problema do mal, né? Quando a gente vai ler Se Deus é bom, por que cara, ele não... Né? Não é aqui que não está essa essência enquanto a pessoa está lendo isso aqui? Quando você vê... Para quem já leu Gênesis, claramente, durante a história dos patriarcas, o silêncio da presença de Deus é muito clara. No final, você não tem Deus. Vai sumindo aos poucos. Vai sumindo aos poucos. Então, quando você lê Abraão, Deus aparece bastante. Em Isaac já vai aparecendo um pouco menos. Em Jacó menos. E vai desaparecendo. Lá no Egito não tem Deus. Claro. E aqui é quase é muito mais claro. Aqui, assim, ó, tá escancarado essa... 400 anos sem Deus, né? E aí eles vão clamando no final. Do que a gente tem falado, que é aquela questão do Deus que fulmina o povo na menção do pecado. Há alguns tempos atrás a gente falou que quando é fulminado, porque chega no altar os descendentes de Arão e são fulminados ali, né? Então, em outras palavras, aí lembra outra palavra de Moisés, eu não vou, porque se eu for com vocês, eu vou destruir. Não, vocês vão cavar a cova de vocês mesmos. Então, assim, nesse sentido, você vê Deus como se fosse saindo de cena do tipo, por quê? Porque a iniquidade está se multiplicando em níveis insuportáveis, ao ponto de que, igual o Sodoma e Gomorra que você falou, o único jeito aqui de Deus aparecer é um juízo que não vai sobrar ninguém. E aí, tem uma outra expressão no Antigo Testamento que é Deus os entregou a sua iniquidade. É quase como assim. Tá bom. Os seus próprios desejos. Deus, ele aparece, ele é bem assim, tem que ser justo. Acabou. E parece que com o tempo ele vai deixando, quase assim, cara, isso aqui... Porque eu prometi não destruir a terra de novo, quando foi o dilúvio, isso aqui... Tem que tirar a mão. Eu vou tirando, e tem um silêncio. E aí tem duas palavras aqui... a responsabilidade humana, né? O tirar a mão, às vezes, é deixar de permitir que a gente sofra as consequências dos atos, né? Quando Deus tira a mão, é como se fosse assim, cara, você quer ir, você vai colher isso. Vai ter maldade, vai... Não, e é por isso que os profetas, muitas vezes, clamam a Deus por juízo, porque assim, é quase como volte a tocar nessa história, volte a mesmo que for com juízo, apareça pra gente... Do jeito que está, não dá pra aguentar. Pra gente ter, é quase que isso, é quase como um ato de misericórdia. É um clamor dos nossos dias hoje, né? Tem hora que você vê um noticiário, e isso é um tipo de coisa que quando a gente vê, você fala, acabou o mundo. Ela é empurrada pra fora, o verbo é de empurrar. Ela é abusada sem parar, o texto também vai dizer uma coisa como uma tortura. E o texto vai trazendo algumas figuras, como a mão dela tá no batente, né? Como é que é? Na soleira da porta. Na soleira da porta. Como se ela tivesse clamando, tentando entrar. Por que vocês não deixaram entrar? E eles não abriram a porta. E aí o cara meio que sai e fala, levanta que a gente vai embora. Nossa. É um negócio assim. E aí ele percebe que ela tá morta.
Então, cara. Não texto fala nem que ela fala tá isso. morta. Não fala? Não. Não. Nesse texto que a gente leu em português, Não. Tem um comentário a aqui. gente assume que ela esteja morta. Ele narra dessa forma depois. quando ele vai contar. Ele, quando vai contar, ele narra Mas dessa o texto forma. deixa em silêncio. Ela, em silêncio, vai no jumentinho. Ele coloca ela sobre o jumento e depois fala, ao chegar na sua casa... Agora, pegou a faca. veja, como é importante a gente entender as molduras das narrativas também. Aqui a gente está vendo o encerramento de moldura, tá, gente? Como que é a entrada na Terra Prometida? A entrada na Terra Prometida é na libertação de uma mulher prostituta. Em Benjamim. Jericó fica em Benjamim. No lado oposto de Benjamim, você tem Gibeá. E como que termina a conquista da Terra Prometida ou esse período de juízes com essa outra mulher. As narrativas do Antigo Testamento, elas carregam essas tônicas e assim, é uma história extremamente promissora de libertação que culmina com o evidente fracasso de vocês estão entrando nessa terra para serem um povo distinto que traz libertação para os oprimidos dessa terra. Inclusive para aqueles que não são do povo de vocês. Raabe é essa liberta em Jericó, que é cananeia, e se torna israelita, porque Israel é diferente, é um povo distintivo que liberta aqueles que estão sendo oprimidos pelos povos que ocupam o Levante. E era o caso de Jericó. É assim que se inicia a entrada na Terra Prometida. E que vem o Deus como Salvador, né? Que vem o Deus como Salvador, como libertador. Ao longo do processo, isso vai deixando de acontecer e cada vez mais o povo vai se parecendo, o povo de Israel vai ficando parecido com aqueles povos opressores que eles estavam conquistando para libertar pessoas. Até chegar na história que é o seguinte, não, vocês não são parecidos, vocês são piores. A história mostra isso, né? Da mulher que estava na genealogia do Messias, e quem sabe o nome, né? Exato. A mulher que a gente nem sabe o nome nem do marido dela. Nesse nível de oposição à recepção que Raabe teve. E a oposição geográfica de Gibeon. De uma mulher que está na mesma tribo, né? De uma mulher da mesma tribo de Judá, poderia ser uma tribo do Messias. Exato. E ela agora tá sendo... ela foi... E a oposição geográfica entre Gibeá e Jericó, para mim, ela é significativa nesse caso. Se mexe, quase que... Porque você pega... Jerusalém no meio. Exatamente. Você pega Benjamim... Pega um mapa aí, gente, uma da tribo de tripinha. Benjamim. Benjamim é uma tripinha, assim, né? E aí, nessa tripinha horizontal, você tem, do ladinho do Rio Jordão, você tem Jericó. Anda um pouquinho para oeste, você tem Jerusalém. E anda até o final do território, você tem Gibeá. No extremo oposto de Jericó, acontece o contrário de Jericó. Tudo dentro da tribo de Benjamim. E aí ele pega, esquarteja e manda um pedaço para cada tribo. Por que ele faz isso? No texto que aparece com a pergunta dele é dizendo, chegamos ou não chegamos no limite? Até o cara que foi injusto aqui, tá falando, e aí, reflete aí, pensa aí. Pergunta que ele faz. Nunca se viu, nem se fez uma coisa dessa desde o dia em que os israelitas saíram. É uma coisa tão diferente pra gente como protesto. Eu não sei se é só um protesto. Assim, você vai ter um pedaço de corpo em cada cidade, quase profanando todos os territórios. Esse é um ponto. É isso aí. Por isso que eu falei que eu não sei se é só um protesto. Já está profanado. É o levita, só que o levita. O levita sabe disso. Esse levita falou, eu vou profanar. Então não é só a minha vida que foi profanada aqui. Eu não sou mais o que purifica as terras. Eu não sou mais o cara chamado para purificar todos vocês. Eu vou profanar. E tem uma indignação aqui. É óbvio que tem indignação, é óbvio que tem protesto aí, é óbvio mas que o tem... modus operandi que ele escolhe fazer isso, né? É da propriedade. Propriedade da mulher, né? Não da minha esposa. Não
do meu bem. A indignação sim, dele, porque sim, ó, ele sim. conseguiu dormir com a mulher sendo estuprada a noite toda. Ele não abriu a porta quando ela chegou mais cedo. Ele não cuidou dos ferimentos dela. Nada. Ela provavelmente morreu ferida e numa viagem que continuou, que não parou. Aí ele tá indignado com isso, mas a indignação parece da pelas razões propriedade. erradas, E Não é só da mulher. Ele tá do jeito que ele foi tratado. Ele seria abusado. isso. Não é, Seria. não, é todo Por isso que eu falo, não tem... Tá muito, Mas não tem mas gente eu acho que legal é bom- nessa... Não tem... Mas acho que é bom explicar esse Isso, negócio da mas eu- profanação. O que é isso. acontece? É, sim, O levita é um eviscerador. Isso é importante. O levita é alguém extremamente habituado ao corte. Ele Ao lida... açougueiro, né? Eu não estou querendo usar essa expressão, mas é como se No fosse... sentido de quem parte a carne, quem eviscera, Exato. quem separa os pedaços. Ó, isso aqui vai para o sacrifício, isso E aqui vai quando para o ele altar. faz aqui vai- isso, é a atividade que ele faz para purificar as 12 tribos. O mais longe possível de um ser humano, né? Sim, sim. Não, mas vamos lembrar que os povos que eles tinham que eliminar da Terra Prometida Faziam Fazia um sacrificavam seres sacrifício humanos. humano. Então, Você o que imagina que acon- agora, é quase como ele tá... É Que o isso? levita às avessas. E agora- é e É aí- isso que o Fontana trouxe antes, que o texto... Eu não tinha nunca reparado nisso. É um negócio muito complicado. É um Muito levita às complicado. avessas. É. O que Você diz dele não ter certeza que ela morreu, né? O texto não é explícito em que ela morreu. Não é que eu não tenho certeza, o texto não fala. Isso, Tá isso que eu escrito tô aqui dizendo. que na Septuaginta tem... Tá bom, eles... A A gente... Septuaginta acrescenta, pois ela estava morta. Então. mas no texto massorético não, não tem. é. Mas É só- o fato dele contar a história que ela estava morta... Pode dizer mais pode- sobre ele, hein? Ajuda a gente a entender que estava... Mas de uma coisa é certa, o autor do texto, Não quis pôr. ele é minucioso, ele não tem palavra que ele não pensou muito, ou eles pensaram muito. Não, é o que você falou, na E própria aí- questão do sogro, aqui ele tá- entra em detalhes e É, fala várias vezes a mesma coisa. e então, aqui- Ele gasta tanto tempo em detalhes Aqui e ele aqui pelo menos fez de omitiu para propósito. fazer todo o sacerdócio à avessa. E é o que acontece. Então, agora o levita, primeiro, ele se profana, ele se autoprofana. Que ele toca o cadáver. Ele se torna ritualmente impuro, toca o cadáver, não faz o procedimento de sepultamento correto, profana o cadáver, e depois de profanar o cadáver... já estava profanado. Exato. E depois De de maneira mais profanar... absurda. Morreu em profanação. E aí, depois de profanar o cadáver que não tem o sepultamento, ele manda para cada uma das tribos, profanando cada uma das tribos, A porque terra. o sangue sobre a terra de cada lugar deixa o lugar impuro também. Então, o que acontece é o seguinte: ou vão fazer alguma coisa, ou vão fazer alguma coisa, porque senão, até agora Deus não apareceu, né? Mas deixa eu deixar uma coisa bem clara. Tá todo mundo impuro aos olhos de Deus agora, não são só mais os Não, benjamitas. e já estava. Entendeu? Agora, Essa que é a Assim, ironia. Já estava impuro, só que agora O que vai evidenciou, acontecer agora? Vai ser a dramatizou. Primeira né? Guerra Civil, todas as tribos vão se reunir, eles vão aniquilar todos os homens, e é assim, aniquila todos, aparece mais, eles vão, aniquila todos, aparece mais homens, aniquila todos. Em Ele vai- Benjamim, é eles isso? vão- ele- é os benjamitas, é. E aí até o ponto da tribo vai entrar em extinção, sobrar 400 homens. Isso é uma outra coisa interessante da geografia. Benjamim é um dos lugares que está conquistado. Assim, tem Jebus ali no meio que é de Jebuseu, cidade de Jebuseu ainda. Por enquanto. Né? Mas Benjamim é um dos lugares que o território está conquistado. Só que Começou acontece- por ele, né? Exato. Jericó. Só que acontece, Benjamim tem pro oeste Dan, pro norte Efraim, para sul Judá, para leste Ruben e Gade. Ou seja, Benjamim é sempre cercado. Benjamim é sempre cercado. A guerra demora para chegar nesse que vai ter que passar por outra tribo, se for estrangeiro. Se for estrangeiro. Agora, se as Se uma guerra outras civil é a tribos... pior coisa que pode acontecer. Cara, É igual Brasília. Brasília está bem protegido de uma invasão estrangeira. Mas se fosse uma invasão de Brasileiros. territórios, eles não tem nem para onde ir. É quase isso, estão isolados. então, Benjamim é isso. E aí, o que acontece? Na primeira leva, os benjamitas matam um monte de israelita. Isso. Na primeira leva- Várias vezes, né? Os comentários que eu vi é isso. Deus não tá nem nessa vingança. Nem nessa. A nessa- opção inteligente para Benjamim era rendição. Não, tem eles não iam, chance. mas assim. Sim, mas também
pelo que eu vi. Não, entrega os caras de GBA. Era. Não, entendeu? A tinha, opção lógica falar, de se vocês Benjamin. entregarem de GBA, acabou, vamos continuar. E os caras mostram ainda, Dobra mostram aposta, o tanto dobra que eles estavam... Vocês querem brigar? É 11 contra 1? Vamos aqui E várias vezes o texto, durante a Bíblia, vai falar que os da tribo de Benjamim são mais bélicos, são Tem mais... uma arrogância, né? São Saul vem de arrogantes, lá. são violentos. E aí eles sobram Paulo pouquíssimos. vem de lá, o que é legal nessa questão ou seja, do milhares início e milhares. dele. Ele vai falar assim, 5 mil morreu, 20 mil morreu, não sei o quê. Aí até sobrar 400. E eles resolvem esse problema, que eu não venho ao caso agora. O final de Juízes é tão ruim quanto isso, que a gente acabou de ler. Porque resolve o problema com o sequestro de mulheres das outras de duas tribos. Sempre Ou arrebenta seja, do lado mais fraco, cara, né? Sempre alguém vai... é assim, Sempre alguém vai não sofrer a violência de quem não resolve. cuidou. Por isso que Deus nem fica... Vai ser para um outro podcast nosso. Por isso que Deus nem fica abalado quando fala, eles rejeitaram a mim. Faz muito tempo. Eles não estão pedindo o rei. Não pense que é você. Eles rejeitaram a mim e faz muito tempo. E uma das coisas que é o apelido de Benjamim é tribo pequena. Por isso que Paulo significa homem pequeno, que é porque eles viraram a menor das tribos. Porque para conseguir salvar, eles tiveram que pôr alguns homens tendo filhas ali e tentar salvar. E aí, quando o povo pede o rei, que a gente vai falar sobre isso, pede um rei que seja forte, violento, que seja... Olha o que o povo pede depois disso. Eles pedem, queremos alguém da tribo de Benjamim. Então, e o texto vai trabalhar um pouco isso. Agora, tem um negócio no versículo 20, no capítulo 20, que é quando o levita ele fala, o que mais que vocês precisam? Eu não lembro como é que é o versículo, mas é assim, mais alguma coisa? O que vocês vão fazer? Acabou. É a gota d'água. Já deu. Tá todo mundo profanado. E aí eles falam, realmente, e aí parece que cai a ficha. O povo de Deus, que deveria ser um sacerdote para todas as nações e cuidar dos outros, cuidar de quem precisa, virou Sodoma e Gomorra. Isso. Eu acho que tem uma coisa importante de tratar ainda hoje sobre a questão da sobrevivência de Benjamim por meio do voto, lá que está no capítulo 21, pelo seguinte motivo apenas, didático meu aqui só. Tudo que você for ver daqui em diante, lendo o texto bíblico de Juízes em diante, de rivalidade entre tribos, tem esse evento como grande marco inicial. Já existia rivalidade entre as tribos, mas esse evento é o grande marco inicial. O que acontece? Esse levita, que profanou tudo, ele era de Efraim. E aí Judá é chamado para resolver a situação. Todo ataque militar de Israel contra Benjamim é liderado por Judá. E é o único momento em que Deus aparece na equação. Eles perguntam quem que tem que liderar o ataque. E Deus diz, Judá. E aí a gente sabe o pano de fundo que está falando de Davi e Saul. E aí sabe o que acontece? Não foi esse levita de Efraim aí que causou o problema todo, profanou todo mundo? Então vamos dar as mulheres de Efraim para Benjamim. Efraim, primeiro território do norte. Então toda a rivalidade entre norte e sul se inicia aí. A história do Juízes 21 é o seguinte, vamos lá até Siló, vamos até Betel, e pega as mulheres de Efraim e dá para os benjamitas sobreviventes. Então eu vou ter que falar aqui, todos da tribo juraram não dar as suas filhas. Todos os israelitas juraram não dar suas filhas para Benjamim. Para Benjamim. Depois de ter matado todo mundo. Eu acho que é durante. Mas assim, quando eles vêm e parece que cai a ficha, perdemos uma das tribos. E aí, para eles, é quase como fracassamos. E realmente fracassaram. É isso. Não tem como ser né? Acabou. Benjamim vai desaparecer, a gente Benjamim vai ser 11 tribos só. E aí, isso é muito grave para eles. E aí, olha a ideia maravilhosa. A gente não pode... É igual a gente já discutiu. Juramos por Deus que não ia dar. Ninguém pode dar. Então, vamos fazer o seguinte. Já que foi Efraim que fez isso, para a gente deixar de ter a terra profanada, voltar até as 12 tribos, quando as mulheres saírem para uma festa,
vamos liberar os homens, esses 400, a raptarem elas, ou Os benjamitas são pegar elas como autorizados a raptar, esposas. né? Primeiro É eles tipo- matam os que não foram. Um pedacinho só, não foi, não é? E aí eles matam os que não foram e dão as mulheres para os benjamitas. Depois essa parte É isso aí. de Isso, sequestro. vai piorando. Os fala jogos vorazes, né? Você sequestra elas. Quando eles vierem reclamar os pais, os homens, o que vocês fizeram com a nossa descendência, com as nossas filhas? Vocês falam, a gente foi assim que a gente resolveu. Vocês não descumpriram, porque vocês não deram elas, mas a gente deu por vocês. Olha o nível do... Essa decisão, jurar por Deus. bom, então essa decisão solucionou, né? é uma decisão da liderança de Judá. E Lógico, aí, as tribos do olho de norte, a Efraim. partir de então, olham para Judá e para Benjamim com uma extrema desconfiança. Que poucas gerações depois, você tem Saul, Davi junto, Salomão. que são juntos. Salomão já divide. Porque essa é a divisão. Bom, eu queria falar que isso ganha um peso. Quando Jesus ele fala, tive fome É isso aí. e não me deste de comer, tive frio e não me vestiste. O filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não está falando de, olha como eu sou humilde. Mateus 25. Não é uma história de um empreendedor falando, eu comecei na humildade. Assim, Eu estou aí, filho de Deus. Olha, eu sou aqui. Ele está trazendo, ele está dizendo, nunca mudou. Eu ainda estou na praça É. e o meu povo ainda é Sodoma e Gomorra. É isso. É isso. E assim... O contexto é e heróico, se a gente- como uma raposa, Cara, né? se- Tipo, o meu povo, a liderança do meu povo. ele fala assim, cara, toda vez que ele traz Não tem onde reclinar. olha, eu cheguei na sua cidade como um refugiado. Ou pior, eu cheguei na minha cidade como refugiado e aqui eu não tive. Dei para os seus, Aonde os seus re- não o receberam. Não, eu não tenho onde reclinar a cabeça, vocês não me E alimentaram, foi não me atacado visitou. da mesma forma e destruído da mesma Atacado e destruído e humilhado sexualmente, nu. Então, assim, é interessante que se passa séculos e séculos e Jesus, ele vai experimentar a deturpação do ser humano. O jeito, como nós facilmente tem... Eu acho assim, é importante quem está nos ouvindo, eu sei que esse podcast é indigesto, mas isso está dentro de nós. Assim, cara. Eu acho assim, somos iguais a eles. Assim, a nossa cidade, construímos cidades que não acolhem, que deixam mulheres serem abusadas diariamente e que não estão nem aí que o chão foi profanado e que a terra nem considera a terra de Deus. Então, assim, isso não adianta nada a gente não ler o texto, não encarar o texto e fingir que não... Porque quando a gente é chocado pelo texto, a gente levanta e fala, peraí, não é possível que depois do Cristo, o que nos acolheu, mesmo sendo quem somos, e o que nos reconciliou, a gente não vai ter uma voz, no mínimo uma voz, dizendo, cara, isso aqui não pode. Nós não precisamos profanar todo o povo de Deus para clamar por justiça. Até porque não funciona. Não, mas é porque é bonito, até porque Jesus se profanou, o seu corpo foi profanado para que na ressurreição a gente tenha essa indignação da Ele melhor foi forma. crucificado fora do acampamento, né? Fora da cidade, fora dos muros, né? Profanado literalmente. Ele é o pedaço de carne pendurada. Partido, né? O corpo Partido. E é isso, ele fala, esse é o meu corpo, foi partido. Partido. Foi visceralizado, como é que seria isso? Eviscerado, fatiado. Fatiado. E é esse o texto. Então, assim, eu acho que esse é um texto ruim, difícil, que a gente, como comunidade da Vila, pensou muito se a gente deveria trazer, que a gente até cairia na Páscoa,
Acho que faz 3 semanas que a gente está falando, né, sobre esse. E esse texto já saiu de pauta e já entrou várias vezes. E a gente, assim, a gente acredita que a Bíblia ela é maravilhosa, ela é viva, mas ela é para os adultos. Ela é para a maturidade na fé. E uma das coisas da nossa série tá na hora da gente conversar com esqueletos que foram jogados para baixo. E o esqueleto que eu acho que esse texto me traz a gente não está tão longe disso. Nossas cidades ainda tem muito Sodoma e Gomorra. A gente fala do produto que você falou. A criança, na primeira linha, ela era capaz de perceber, tipo, tá errado isso aqui. Tá. E o adulto, a gente vai aumentando a nossa tolerância para a maldade com o tempo. Não, eu vejo isso, eu vejo a injustiça, eu vejo. E é isso que você falou, a gente vai descendo e descendo. E muitas vezes eu vi esses dias usarem esse texto para descredibilizar a Bíblia, né? Olha, eles nunca leem esse texto, olha isso aqui, esse texto. Mas quem é moralista... Cara, culpa muito de muitos de nós que considera só como um texto infantilizado, com princípios morais e tudo. Mas, assim, esse texto é importante para a gente entender que até Davi, que Saul, e assim, quando a gente escolhe Saul. É isso, E quando a gente conserta os nossos erros, a nossa natureza é consertar do pior jeito possível. Eles conseguiram consertar do pior jeito. E aí, quando a gente vê Jesus, você fala, ai, cara, em Jesus, a voz de justiça é uma voz... o reino de Deus é um reino de justiça. É um reino de justiça. O que você falou é muito forte, porque é como se... Você perguntou, no meio da narrativa, falando de Sodoma e Gomorra, pensando na história, você fala, cadê o anjo? Pois é, o anjo veio e o seu corpo foi partido. Né? É isso. Jesus veio. Jesus é quase como assim. Deus se fosse veio. Nessa história, Jesus veio, pôs a mulher para dentro e falou, pode usar o meu corpo. O meu corpo vai ser profanado, vai ser dividido. E ele se entregou à morte. E isso, para mim, lógico que é no ambiente de cruz. O que é o ambiente de cruz? O que é da mais romano? Que a gente não fala muito do que violências sexuais e violências... E a violência junto igual é Sodoma. É por isso que em Apocalipse vai dizer que tudo é um grupo só. A grande Babilônia. Isso é grande Babilônia. Sempre foram esses povos. E a gente não é igual. Por isso que é importante. O reino de sacerdotes. Vocês não vão repetir o que os faraós fizeram. Aqui vai ser um reino de justiça diferente. E aqui a gente viu errado. Então, que Deus abençoe, que você possa... Coloca nos comentários o que esse texto indigesto e a nossa reflexão aqui trouxe para você, para a gente pensar junto. Eu acho que esse texto não é um texto de ler uma vez e acabou, já entendi. Esse texto é para ser visitado às vezes. Não visita muito, não. Nem pouco. Ele é feito um texto para ser visitado e trazer reflexões honestas sobre a nossa condição, a condição do povo de Deus e como Jesus é necessário. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo podcast.